Isso. Então vamos lá, Deus Edith, pode começar. Bom, primeira noite, tá, né? É, agradecer ao convite de Dr. Osmar Colais, né, para participar dessa reunião do GE. E houve esse contratempo que já estava um pouco previsto. Eu chamei um TI ontem e ele detectou que é o roteador aqui de casa da Claro que não está pegando o Zoom, né? Mas aí, como só tinha hoje para chamar a Claro, o suporte da Claro tem até 72 horas, então já disse amanhã, né? Ele disse, você não vai pegar o Zoom, e pega se for com os dados móveis. Eu tentei com os dados móveis, mas também deu esse problema, né? Então, vamos iniciar. Eu recebi esse convite de Dr. Osmar, aliás, e ele perguntou se eu tinha um caso de sexualidade para que tinha trabalhado com, que tivesse trabalhado com a hipnose e a TCC. Eu disse, tenho. Apareceu um caso único que é difícil, né, de aparecer, que é o da ejaculação retardada. Ejaculação precoce aparece muitos, mas a ejaculação retardada é difícil porque em menos de 1% dos homens é, surge esse transtorno, né? Então, doutor Osmar já apresentou meu mini currículo e eu queria só dizer que eu sou delegado estadual da SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Eu represento a Paraíba por mais um mandato, de 2023 a 2024, e aí está meu Instagram, né, meu contato, né, se tiver algum interesse, né? Pode passar, meu Deus. Então, vamos começar. Sim, eu gostaria primeiro de dizer como foi essa reunião. Como se trata de TCC, hipnose e sexualidade. Então, eu vou começar um pouco com alguns slides, poucos, né? Ser a teoria da TCC, depois a hipnose e depois com a sexualidade. Então, TCC, né? Porque pode ser que tenha alguém aí que tenha outra, não, que seja profissional de outra área, não é? Então, a TCC é um método que busca entender a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos e como esses o afetam. Terapia cognitivo-comportamental analisa as atitudes do paciente ou do cliente para transformar suas reações automáticas em decisões conscientes. Então, a TCC, ela vai trabalhar isso, os pensamentos, os sentimentos ou emoções e as atitudes que formam o comportamento. O problema do ser humano é a interpretação, é como o ser humano interpreta. O indivíduo interpreta, faz uma má interpretação, e isso lá na mente, então vai sair uma atitude disfuncional, que é o comportamento disfuncional. Pode passar, meu Deus. Então, como é que isso funciona na mente do indivíduo? Que a gente da TCC chama de tríade cognitiva. Então, essa tríade cognitiva consiste em padrões cognitivos por meio dos quais os indivíduos pensam e interpretam em relação a si mesmos, aos outros e ao mundo ou ao futuro. Então, os pensamentos são automáticos, eles chegam na mente e invadem a mente. Consequentemente, eles vão influenciar numa emoção ou num sentimento. Aí também vai ser negativo, porque o pensamento é negativo. Pensamentos positivos são ótimos. O problema são os pensamentos negativos. E o cérebro vai processar. Quando o cérebro processa esses pensamentos negativos ou disfuncionais,
mais essas emoções, os sentimentos negativos e solta em forma de ação ou de atitude negativa, que é o comportamento. Então, as pessoas vão pensar, é, vão fazer uma má interpretação de si mesmos, ou então a respeito dos outros, ou a respeito do mundo ou do futuro, né? Achar, vem os achismos, né? Ah, eu acho que fulano não gosta de mim, eu acho que o mundo é perigoso, e assim por diante. Que isso vai se tornar nas crenças disfuncionais, que é o próximo slide. Pode passar, meu Deus. Então, o que é uma reestruturação cognitiva? Então, a reestruturação cognitiva é considerada como um processo terapêutico que orienta o trabalho da terapia, no caso, a terapia cognitiva e comportamental. Então, a gente faz essa reestruturação para saber como a gente vai trabalhar na sessão com aquele determinado paciente ou cliente. Então, a prática tem como objetivo fazer com que o psicólogo e o paciente trabalhem para identificar pensamentos disfuncionais e transformá-los em crenças funcionais, porque se tem pensamentos disfuncionais, haverá crenças disfuncionais. Né? A gente precisa transformar essas crenças em crenças funcionais, mais e mais realistas, para que a pessoa, o indivíduo, o cliente possa viver melhor, pensar melhor e viver melhor consigo mesmo. Pode passar. Falei agora há pouco, né? Essas crenças disfuncionais, elas são adquiridas a criança, ela aprende por observação, como todos sabemos, né? E ela vai observar pais, cuidadores, professores, familiares, né? Dizem para ela é verdade absoluta. Aí é que mora o perigo, acreditar como uma verdade absoluta, porque não existe essa verdade absoluta, né? E essas crenças, elas vão se transformar em três tipos: em crença de desamparo, em crença de desamor e em crença de desvalor. O prefixo des é sem. Então, amparo, desamor sem, desvalor sem. Então, a crença de desamparo, a pessoa tem uma certeza, só que é uma certeza irracional, é uma certeza inconsciente, né? De que é incompetente e sempre será um fracassado. Então, a crença de desamparo está ligada à incompetência. A pessoa acha que é incompetente, que é fracassado, que é inadequado, que é ineficiente. Então, a pessoa que tem essa crença, ela pensa assim, né? Ah, eu não vou conseguir porque eu sou inadequado. Ah, eu sou mesmo ineficiente. Eu nunca vou conseguir nada. Eu sou incompetente. Eu não consigo me proteger. Ah, eu sou fraco, descontrolado. Ah, eu não consigo mudar. Nasce torto, morre torto, né? Eu sou inferior. Ah, eu sou um fracasso mesmo. Eu não sou bom o suficiente. E assim, a pessoa que tem essas crenças, esses pensamentos automáticos, dessa crença de desamparo, ela não vai conseguir evoluir pessoalmente, profissionalmente. Por quê? Porque ela pensa logo no fracasso. E a finalidade da TCC é eliminar, né? Trabalhar para que essas crenças sejam eliminadas, ou diminuídas ou eliminadas totalmente. Essa é a crença de desamparo. Pode passar, meu Deus. A segunda crença é a crença de desamor, 10, 100. Então, a pessoa que tem essa crença, ela, que é uma crença irracional, claro, inconsciente, ela pensa logo que é rejeitada. Ela está ligada à rejeição, à falta de amor. Então, os pensamentos automáticos dessa crença, quem tem, ela pensa assim: ah, eu sou diferente, ah, eu sou indesejável, eu sou feio mesmo. E a pessoa que se acha feio, ela vai ter dificuldade de conseguir um relacionamento, né? Seja um relacionamento amigável, pessoal, porque ela sempre vai se achar feio, vai sempre se isolar dos outros. Então, eu não sou amado, eu não sou querido, eu sempre serei rejeitado, abandonado, eu sempre estarei sozinho, eu não sou bom o suficiente para ser amado de amor. Então, tem muitas pessoas
que tem essas crenças de desamor. Isso é um problema porque ela vai ter dificuldade de relacionamento. Pode passar? E a crença de desvalor, sem valor, acredita ser inaceitável, é uma crença irracional. Então, ela tem valor, mas ela não acredita nas características positivas, porque ela pensa assim. O pensamento automático na mente dela é: eu não tenho valor. Ah, eu sou um fracasso. Eu sou inaceitável. Eu sou um derrotado mesmo. Eu sou um nada. Eu sou um lixo. Eu não mereço atenção. Eu não mereço viver. E aí é que está o perigo, porque algumas pessoas, quem tem essa crença de desvalor, então vai ter baixa autoestima, né? E o perigo que mora mais próximo é a, a falta de aceitação, né? A autoimagem e depressão. E aí tem muita gente que acha que não merece viver e tira a vida e se suicida, né? Pode passar? Pronto, essa pouquinha teoria é da TCC para poder a gente entrar na hipnoterapia. Então, a hipnoterapia, a hipnose clínica, né, é o uso da hipnose como coadjuvante em psicoterapia. Esse conceito é o do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, o CFP autoriza os psicólogos a usarem a hipnose como auxiliar, coadjuvante na psicoterapia. É um conjunto de técnicas utilizadas para mudanças na percepção, na atenção e mudanças de comportamento. Já esse conceito aqui, eu não coloquei em parênteses, é da APA, né, da Associação de Psiquiatria Americana, né? Então, para a APA, ela diz que a pessoa que utiliza a hipnose, essas técnicas, vai mudar a percepção, muda a atenção, muda o comportamento. E a gente sabe que muda mesmo, né? Então, a hipnose é um auxílio para a psicoterapia. A hipnose é um estado de foco atencional, atenção focada, atenção seletiva, por meio de técnicas que promovem um relaxamento. Então, resumindo tudo, né, a gente pode dizer assim, que a hipnose é um estado ampliado da consciência. É porque é ampliado? É porque há uma concentração, a concentração fica hiperfocada, né? É, a mente pode até ficar um pouco dissociada, separada, né? Mas a atenção fica focada. Então, por isso que é o estado ampliado da consciência. Pode passar, meu Deus. E falando em estado ampliado da consciência, essa imagem aí do cérebro ilustra muito bem, né? O córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal, onde essa parte amarela aqui, é o lado racional, né? Então, é o lado da razão, o lado da inteligência, o lado do raciocínio lógico, é o lado da tomada de decisão, é o lado do planejamento. Então, na hora do transe hipnótico, esse córtex pré-frontal, ele fica mais inibido. Então, o cérebro inibe. Ele inibe por quê? Para a pessoa não ter o raciocínio naquela hora, né? Para não tomar decisão nenhuma nem planejar naquele momento. Por quê? Porque o cérebro vai ativar a outra área, através do transe, né? Que vai ativar o sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, o sistema límbico, que cuida das emoções, ele vai ficar mais ativo. Por isso, a gente usando as técnicas da hipnose, os exercícios, as metáforas, vai servir muito para as emoções, para as memórias, para ressignificar as memórias, para ressignificar a imaginação, para ressignificar os maus hábitos, vícios. Por quê? Porque naquela hora está bem relaxada e o sistema límbico, então ela vai receber aqueles comandos, aspas, aquelas instruções positivas e o cérebro absorve.
Agora vamos falar um pouquinho da sexualidade, né? Para poder chegar no caso clínico. Então, as disfunções sexuais, as causas são fisiológicas ou orgânicas, né? E ou psicológicas ou psicogênicas. Aqui eu vou falar só sobre as causas psicológicas, por quê? Porque o caso clínico só tem causa psicológica. Então, não vou falar em causa orgânica, não. Então, as causas psicológicas podem ser traumas sexuais, estupros, abusos, né? Violência, culpa, aspectos culturais, crenças religiosas rígidas, educação familiar rígida, valores morais, tabu, depressão, mágoa, ansiedade, medo do fracasso sexual, autoimagem negativa, dificuldades no relacionamento, problemas financeiros. Então, todas essas causas psicológicas ou psicogênicas podem influenciar na sexualidade, né? E se transformar numa dificuldade ou num transtorno mesmo sexual. Pode passar? Então, agora vem o caso clínico. José, esse caso foi em 2018. José, em 2018, tinha 36, casado, empresário, sem filhos. Sem filhos por quê? Casou e passou 6 anos sem ejacular. Então, há 6 anos não ejaculava. Relação sexual demorava, ele ficava cansado e cansava a parceira, o que os deixava irritados e frustrados. Em alguns momentos, ele tinha disfunção erétil ocasional. A disfunção erétil era secundária, né? Porque era aquela que era só momentânea. Ele foi a 4 urologistas em 3 cidades diferentes, incluindo São Paulo. Então, ele foi aqui em João Pessoa, ele foi em Recife e foi em São Paulo. Ele fez exames e tudo era normal, né? Testosterona normal, né? Não, a testosterona tinha um pouquinho baixa, mas não era a causa principal, né? Aí o urologista prescreveu o sildenafil, que é o Viagra, e voltou normal. Os efeitos colaterais do medicamento produziram rubor. Então, quando ele usava, então tinha o efeito colateral. Ele ficava com a pele do rosto toda vermelha e manchas na pele, do braço. Aí ele suspendeu, né? Então, o medicamento foi suspenso. E depois ele foi novamente a São Paulo, que foi o último urologista. Chegando lá, o urologista queria que ele adotasse uma criança, já que seu desejo era ser pai, e ele ficou bastante irritado com o médico. Ele era bastante cobrado pela sociedade, era cobrado pelos pais, pelos sogros, pelos familiares, pelos amigos, porque fazia 6 anos e ele não tinha filhos. Então o pessoal tem aquelas cobranças da sociedade, né? Quando é que vai ter filho? Porque está demorando, né? E isso incomodava muito, tanto ele como a esposa dele. Ele tem que responder perguntas inconvenientes. Então ele ficava estressado. Eita, desculpa. Ele sentia muita culpa porque seu pai teve um infarto e ele não pôde salvá-lo. Então, no dia da consulta, ele dizendo que a culpa da morte do pai dele era dele. É porque o pai dele teve um infarto na presença dele e ele não pôde fazer nada. Então, bastante ansioso, começou a procurar ajuda profissional na internet. Depois que chegou de São Paulo, ele foi procurar ajuda na internet. Pode passar, meu Deus. Pode passar, meu Deus.
Então, o que é ejaculação retardada? Ele passou 6 anos sem ejacular. Mas a gente não pode dizer que era uma ejaculação retardada. Por quê? A gente primeiro tem que saber o que é uma ejaculação retardada. Então, o homem e sua parceria podem relatar tentativas prolongadas de atingir o orgasmo a ponto de causar exaustão ou desconforto genital, cessando os esforços logo em seguida. E era o que acontecia com ele, né? Ele disse que tinha vezes que passava 30 minutos, 40 minutos, teve vezes que chegou até 1 hora, cansava e não saía nada, né? Então, alguns homens podem dizer que evitam a atividade sexual em razão de um padrão repetitivo da dificuldade para ejacular. E ele relatou que às vezes ele fugia de ter relação sexual porque já imaginava que não ia ejacular. E para ele era um sofrimento muito grande isso, né? Pode passar, meu Deus. Então, a ejaculação retardada. O que é a CID-11, né, que é a nova agora, diz sobre a ejaculação retardada? Então, para a CID-11, é, a ejaculação retardada é caracterizada por uma incapacidade para atingir ejaculação, apesar de estimulação sexual adequada e o desejo de ejacular, que era o caso dele, ele tinha, só que não saía nada, né, da ejaculação. Então, o padrão de ejaculação retardada ocorreu episodicamente ou persistentemente ao longo de um período de pelo menos vários meses e está associada com sofrimento clinicamente significativo. Então, para a CID-11, para classificar como uma ejaculação retardada, é preciso que seja persistente, vários meses, no mínimo 6 meses, e que cause sofrimento. Então, ele estava enquadrado, porque o dele passou mais de 6 meses, passou 6 anos, e causava sofrimento para ele e para a mulher dele, né? Pode passar? Então, o que é que diz agora? Nós vimos a classificação assim de 11. Agora vamos ver no DSM-5. Então, o DSM-5, que está desde 2013, e o ano passado, em março de 2022, ele foi traduzido e revisado. Então, está bem atualizadozinho, né? Aí é só imagem, só para mostrar que ele foi revisado agora em 2022 e traduzido. Pode passar, meu Deus. Então, o que é uma ejaculação retardada, segundo o DSM-5, né, revisado? Então, a ejaculação retardada o homem pode demorar a ejacular ou não ejacular no momento. No caso dele, ele não ejaculava. Nas práticas masturbatórias, a ejaculação ocorre normalmente. Interessante, porque ele me relatava: olha, Lima, se eu me masturbar, a ejaculação sai normalmente. Quando eu vou com minha esposa, aí não sai, né? Então, o problema dele está enquadrado aqui no DSM-5. Ele se masturbava e ejaculava. Quando era na relação sexual com a mulher, não ejaculava. Então, trata-se da queixa sexual menos comum entre os homens. Então, segundo aí a medicina, né, a prevalência é menos de 1% que acomete os homens. É um caso raro, né? Podemos dizer assim, a ejaculação retardada. Pode passar? Então, como é que a gente classifica a ejaculação retardada segundo o DSM-5? Tem o código F52, que é da ejaculação, e 32 retardada, né? Então, no critério A, para o DSM-5, qualquer um dos seguintes sintomas deve ser experimentado em quase todas as ocasiões. Então, aproximadamente 75 a 100% de atividade sexual em parceria. No caso dele, não era 75, era 100%. Ele passou 6 anos, nunca ejaculou, então está enquadrado aí, dos 100%, que era generalizado, né?
e sem que o indivíduo deseje atrasar. Claro que ele não desejava, não atrasava porque estava bloqueado mesmo, né? Então, ele se enquadra aí no critério A. Está totalmente enquadrado. Pode passar. Pode passar, meu Deus. Então, outro critério é o critério B, né? Os sintomas do critério A. Então, persistiram por um período mínimo de aproximadamente 6 meses. Claro, o dele ultrapassou, o dele foi mais de 6 meses, o dele foram 6 anos. Está enquadrado aí. Situacional. Só ocorre com certos tipos de estimulação, situações ou parceiros, né? Então, não é o caso dele, situacional, né? Porque o dele era persistente. Então, era a ausência mesmo de ejaculação. E o critério C, causa sofrimento clinicamente significativo do indivíduo, também está enquadrado no critério C, porque ele sofria psicologicamente muito por isso, né? Então, o sofrimento clinicamente significativo dele. Está enquadrado, tudo está enquadrado nele. Pode passar? Ainda, segundo o DSM-5, então, a característica essencial da ejaculação retardada é um atraso acentuado ou incapacidade de atingir a ejaculação ou infrequência marcada da ejaculação em todas ou quase todas as ocasiões de atividade sexual em parceria, apesar da presença de estimulação do desejo de ejacular, que é o critério A. Então, está enquadrado também porque ele era incapaz de ejacular, né? Para se qualificar para um diagnóstico DSM-5-TR de ejaculação retardada, os sintomas devem ter persistido por um período mínimo de aproximadamente 6 meses, nós já vimos anteriormente, né? A atividade sexual em parceria pode incluir a estimulação manual, oral, coital ou anal. E ele me relatava que fazia, né, a esposa fazia manual, oral, coital, e não tinha jeito, não saía de jeito nenhum. Então, ele está totalmente enquadrado nos critérios do DCM-5. Pode passar? Pode passar, meu Deus. Então, as causas, o planejamento. Agora vem o planejamento das sessões, né? A metodologia e o tratamento. Como foi que a gente fez isso, né? Então, causas psicológicas, eu sou psicólogo, caso do relato do cliente, conforme ele relatou. Ele relatou que tinha todas as crenças disfuncionais, tinha déficit na atração física para com a parceira. Olha mesmo, déficit na atração física para com a parceira. Como é que a pessoa vai ter a relação sexual? Se não tem atração física com a parceria, ou vai ter falta de desejo, ou vai ter uma ejaculação precoce, ou vai ter disfunção erétil, né? No caso dele, não foi nenhuma dessas. O caso dele foi ejaculação retardada. Então, o cérebro, né, o hipotálamo bloqueou e não saiu nada. Ele tinha muito estresse no trabalho dele, ele era empresário, então ele me relatava que o estresse, ele só faltava ter um ditado popular que diz joga pedra no ar. Tinha a comunicação deficitária, né, também em casa. Ele sentia muita culpa, principalmente a culpa tanto de não ejacular, né, de não ser pai, como também a culpa de não ter feito nada pelo infarto do pai. O pai teve um infarto na frente dele e ele não pôde salvar. Ele se culpava por isso. E com isso, levava a baixa autoestima. Pode passar, meu Deus. Então, vem a primeira sessão. Então, como foi que nós programamos a primeira sessão? Que foi a entrevista psicossexual, que foi um relato da ele chegou, né, e disse que tinha ansiedade, ele foi relatando isso que a gente já viu, né, mais uma repetição aqui, a falta de ejaculação,
a disfunção erétil situacional. Por quê? Porque na masturbação ele tinha ereção e ejaculava. E em outros casos, né, de tanto ele se esforçar para ejacular, ele tinha disfunção erétil, por isso que é situacional. Tinha todas as crenças disfuncionais e ele dizia, ele verbalizava mesmo, por isso que está entre aspas, né? Eu não consigo ejacular. Eu não vou conseguir ter filho. Eu sou um fracasso. Eu sou um derrotado. Eu não sou capaz. Eu não consigo satisfazer minha mulher. Minha mulher é incapaz de me satisfazer sexualmente. Olha, de um lado ele dizia, eu não consigo satisfazer minha mulher. Aí do outro lado ele pensava, isso era o pensamento dele, né? Claro, a crença dele. Olha, se eu não consigo satisfazer minha mulher também é incapaz de me satisfazer. E sentia culpa, e aí, enfim, gerava insatisfação sexual e frustração total. Era frustração total. Pode passar? Então, as crenças disfuncionais do caso, nós vimos as crenças lá atrás, mas aqui é do caso clínico, né? Então, quais as crenças disfuncionais que ele tinha? Então, a crença de desamparo. Ele tinha crença de fracasso, de ser um derrotado, de ser incompetente para gerar um filho, de ser incompetente para ejacular, ele se considerava um perdedor, ele não tinha capacidade de ejacular. Na crença de desamor, aí ele dizia que não é bom, não era bom o suficiente para ser amado, nem para amar a mulher, né? E nem para... E na crença de desvalor, ele se considerava um derrotado, né? Um frustrado, não tem valor, né? Não ia conseguir ter filho, não ia conseguir ser pai, é, nada. Então, ele não era capaz de ejacular e não servia para fazer um filho, né? Então, eram as crenças dele, do caso clínico. Pode passar? Então, procedimentos. Psicoeducação. Então, o que foi que eu fiz? A psicoeducação, né? Esclarecimento sobre ejaculação retardada. Eu fui explicar para ele o que era uma ejaculação retardada e o que era a terapia sexual, que a terapia sexual, juntamente com a TCC, as técnicas da TCC, ia trabalhar, né, juntas para tentar chegar a um e ajudar ele, né? Fui esclarecer sobre as crenças disfuncionais, né, daquilo que ele dizia, todas essas crenças que acabamos de ver, eu expliquei para ele, tudinho, bem direitinho, né, para poder ele entender. Expliquei o que era a tríade cognitiva, né, e fiz o primeiro exercício que eu fiz, e que geralmente eu gosto de fazer, quando a pessoa chega com essa tensão, ansiedade, sem saber o que faça, a respiração diafragmática. Opa, vamos parar um pouquinho, relaxar aqui, né? E aí eu fiz a respiração diafragmática para ele e ensinei para ele fazer em casa. Ele já saiu um pouquinho mais aliviado. Pode passar? Pode passar, Pedro. Pode passar. Então, para diminuir a ansiedade e a tensão, repetindo, fiz a respiração diafragmática, ensinei para ele, o exercício da contagem regressiva, que eu não sei se vocês conhecem, a contagem regressiva também é para aliviar a tensão e a ansiedade, né? Eu gosto de ensinar por quê? Porque a atenção fica focada. É como se fosse um exercício de mindfulness, né? A atenção plena focada. Então, eu digo assim, vamos fazer uma contagem regressiva. Você vai contar agora de 60 até 1. Aí, bem pausadamente. Aí ele vai, conta 60, 59, 58, até chegar em 1. Então, quando ele chega em 1, ele está bem relaxado. Por quê? Porque o pensamento ficou focado na contagem e aquele pensamento que era disfuncional tentou a ser eliminado. É muito bom esse exercício da contagem regressiva. Como ele tinha disfunção erétil ocasional, situacional, eu ensinei o exercício de Kegel,
para ele a contração do ano, para ele fazer, né, 40 vezes e fazer em casa. E prescrevi para ele fazer em casa a proibição do coito durante a semana. Por quê? Porque a gente só ia se ver na próxima semana. E ele ia, se ele tivesse relação sexual durante a semana, era mais frustração. Ele ia ficar mais frustrado, baixa autoestima maior. Aí eu disse, proibição do coito, você não vai ter relação sexual essa semana. Aí ele perguntou por quê? Eu disse, para evitar frustração. Aí ele, tudo bem, ok. Pode passar. A segunda sessão. Na próxima semana, ele chegou muito ansioso, demais, né? Chegou frustrado com a situação. Aí os procedimentos da sessão. Primeira coisa, aí eu fui fazer um relaxamento. Como ele chegou nessa situação, eu disse, pronto, se deite aqui, né, eu tenho um divã lá, aí se deita, a gente vai fazer um relaxamento agora, um relaxamento progressivo. Fiz o relaxamento, né, aí quando ele terminou, eu disse, eu estou mais aliviado. Aí eu fui fazer a psicoeducação sobre a vida dele, porque ele, na atividade profissional dele, ele disse que vivia estressado, não tinha tempo para nada, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, né? Então era um estresse grande. Aí eu fui falar com ele para repensar sobre a qualidade de vida dele. Ele não tinha lazer, não dava tempo, né? O estresse que ele estava levando, né? Devido às suas atividades profissionais, diminuir a culpa para alcançar o bem-estar. Então a gente trabalhou isso na psicoeducação. Aí terminou a sessão, terminou o horário, né? E eu passei para casa, prescrevi um vídeo de relaxamento. Eu procurei um vídeo de relaxamento na internet, eu disse, pronto, você vai ouvir em casa esse áudio, né, para você relaxar. O objetivo é diminuir a tensão e diminuir a ansiedade, ok? Pode passar, meu Deus. Aí na outra semana foi a terceira sessão. Na terceira sessão, a gente relatou sobre as crenças dele de fracasso no comércio, porque ele não tinha falado nisso, né? Aí ele chegou falando, né, que também o pai dele era comerciante e, além dele ser empresário, né, ele exercia uma função de administrador, né? Mas aí o pai dele fracassou. Aí ele levou a culpa também, porque não ajudou fracasso do comércio do pai, né? Aí eu fui falar sobre as crenças de novo, sobre o medo de não gerar filhos, a culpa, né, do pai e a baixa autoestima. Aí eu tive uma espécie de psicoeducação. Aí fiz novamente um relaxamento na sessão, né? Eu usei a técnica do espelho. Eu não sei se vocês conhecem a técnica do espelho. É um espelho normal. No meu consultório, eu tenho um espelho, quando necessita, eu uso. Aí eu peço para a pessoa, bem simples, a pessoa pegar o espelho e ficar se olhando, né? Aí se perguntar, fazer uma reflexão, quem sou eu? Então você pergunta, se olhando no espelho, como estou olhando aqui no vídeo, quem sou eu? O que é que eu faço? Como eu estou agindo? Como é a minha vida? Qual o sentido da minha vida? O que é que eu faço? O que é que eu faço para melhorar? Então, é uma reflexão para mudanças na vida. E ele fez, se olhando para o espelho, quando ele terminou, ele ficou espantado, né? Aí ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, o que foi que você pensou? Aí ele disse, um monte de coisa que eu tenho que mudar. Aí eu disse, que bom, né? Pode passar, meu Deus. Não, volta, meu Deus, volta aí. Ainda continuando, a terceira sessão. Então, eu já percebi que ia ser necessário fazer hipnose com ele. Mas para isso eu não sabia
se ele era suscetível. Então, eu tinha que fazer os testes de suscetibilidade, se ele ia aceitar ou não. Então, eu fiz os testes, né? E ele foi muito suscetível, até demais, né? Aí foi um bom sinal. Aí, de começar a fazer a, a hipnose mesma, eu usei a metáfora do monstro, né? E a técnica do perdão. A metáfora do monstro, por que essa metáfora? Porque na cabeça dele, na mente dele, ele tinha um monstro grande. Aí a metáfora do monstro, aí você faz, usa a sua criatividade. Imagina um monstro, né? Esse monstro vai lhe pegar, é um monstro, só que você é mais forte do que o monstro e você tenta matar esse monstro, né? Você não pode ser derrotado, você é o contrário, você tem que derrotar esse monstro. Aí você pensa no monstro, qualquer um que venha à sua mente, né? É um bicho feroz, um animal feroz, só que você vai matá-lo. Você tem a força, né? Porque o sentido disso, a ressignificação é ele matar o monstro, para o monstro desaparecer da mente dele. Aí, quando ele terminou, aí eu disse, e aí? Aí ele disse, matei o monstro. Eu digo, matou, e como foi? Aí ele contou, né? É, que estava assim, numa mata, aí encontrou um animal, né? E o animal veio para o lado dele, e ele foi com muita força, pegou um pau e matou o bicho. Aí eu digo, pronto, que bom. Aí eu fui dizer que isso era o monstro que ele tinha na mente dele, e que precisava ressignificar. Essas crenças disfuncionais eram monstros, a culpa que ele sentia era um monstro, então tudo isso era um monstro. Em seguida, eu fiz a técnica do perdão, né, para ele se perdoar dessa culpa que ele carregava, né? E ele já ficou bem mais leve. Aí terminou o horário da sessão e eu prescrevi para casa para ele fazer a respiração diafragmática, né? E um outro vídeo da internet, né, sobre meditação, né? Pela ansiedade, né? Pedi para ele fazer em casa. Pode passar? Aí pronto, na outra semana veio a quarta sessão. Então, ele chegou, aí ele disse: eu estou bem mais calmo. Essa semana foi calmo, com os exercícios que eu tinha feito na semana anterior, né, os vídeos de relaxamento que ele escutou em casa, ele disse que ajudou bastante. Então, ele chegou bem mais calmo, menos ansioso e até rindo, que ele não sorria. Ele não tinha dado nenhum sorriso. Aí ele já sorriu na quarta sessão. Então, eu comecei fazendo um relaxamento. Eu digo, vamos fazer um relaxamento aqui. Por quê? Porque eu ia fazer a hipnose. Na sessão anterior, eu tinha feito os testes e eu fui fazer a hipnose. Então, eu fiz é, é, algumas técnicas para eliminar as crenças distorcidas, o que ele tinha. Então, eu usei as metáforas, né, para eliminar as crenças distorcidas que ele tinha, as crenças disfuncionais, para eliminar a culpa, para eliminar o medo, fobia, e da sexualidade, para melhorar a disfunção erétil e para melhorar a ejaculação retardada. Então, eu usava a metáfora para ele, dizendo que o pênis dele era como uma estaca, né? Uma estaca que não ia amolecer. E naquela estaca ali, ele ia ver um líquido que ia sair, né? Ia ser muito prazeroso, que era o orgasmo. Aí terminou a sessão, né? Aí foi para casa. Aí eu disse, pronto, você vai levar essa tarefa para casa, que o nome é desbloqueio ejaculatório. E o que é um desbloqueio ejaculatório? É fazer as preliminares sem penetração. Não tem penetração. Então, você vai abraçar sua mulher, vai beijar, se acariciar, fazer os preliminares bem gostosos, né? Sem pressa. Você vai ficar ereto, claro, mas não vai fazer penetração.
Porque se fizer a penetração, você vai ficar frustrado. Isso é para evitar a frustração. Aí, em seguida, também para casa, passei um vídeo erótico. Eu disse, pronto, esse vídeo erótico você vai assistir, porque não vai lhe viciar. Não é pornografia, não. Eu não estou usando pornografia. Nesse sentido, o vídeo erótico iria auxiliar no desbloqueio ejaculatório, porque quando ele visse o ator no vídeo ejaculando, na mente dele ia auxiliar também a ele a desbloquear. O sentido é esse, e não pornografia. Aí pedi para ele, perguntei se ele queria passar um fim de semana diferente, num hotel ou num motel. Aí ele perguntou por quê? Aí eu disse, do seu ambiente rotineiro, para sair da sua casa. Esse ambiente que você vai visitar vai lhe ajudar um pouco. Aí ele disse, quero. Pronto. Aí pronto, foi para passar um fim de semana no hotel. Aí eu disse, novamente, então, na relação sexual, você vai ter as carícias, beijos, é, pode se masturbar, você pode pedir à sua esposa para lhe masturbar. Agora, não, não faça penetração. Por quê? Porque se fizer a penetração, você pode levar à frustração novamente. Então, sem penetração. E assim ele fez. Foi obediente. E, novamente, é, um vídeo da internet para relaxamento, para ansiedade, para ele fazer em casa, né? Ok, tarefa de casa. Pode passar, Medeiros. Aí chegou a quinta sessão da outra semana. Na outra semana, quando ele chegou na porta, eu recebi ele sorrindo. Aí eu disse, deve ter alguma novidade, né? Porque ele já sorrindo, chegou tranquilo, sorrindo, relaxado. Aí sentou na cadeira, eu disse, pode sentar. Aí ele disse, as coisas estão melhorando. Aí eu disse, foi que aconteceu. Aí ele disse, uma evolução enorme. Aí disse, depois de 6 anos, consegui ejacular na vagina da minha esposa. Palavras dele, né? Sim. Que beleza, maravilha, parabéns. Peguei na mão dele, ah, é, apertei e dei os parabéns para ele. Aí ele disse, os exercícios me ajudaram muito. Estou satisfeito. Aí ele disse, agora eu vou viajar eu vou viajar a São Paulo, que eu vou participar de um congresso, né, na área dele. E vou aproveitar em São Paulo e vou consultar o urologista. Aí eu disse, você vai sozinho? Eu perguntei se levaria a esposa. Aí ele disse, vou. Aí eu disse, olhe, que tal? Qual a sugestão? Eu vou dar uma sugestão. Você não gostaria de levar a sua esposa? Aí ele disse, eu não tinha pensado, eu comprei minha passagem, mas não pensei nisso, não. Aí eu disse, então vamos pensar juntos aqui agora. Você compra a passagem dela e leva, por quê? Você vai para o congresso, mas à noite você está no hotel. E à noite você vai ter relação sexual num ambiente totalmente diferente, cidade diferente. Isso vai lhe ajudar bastante. O que é que você acha da ideia? Ele disse, gostei da ideia, vou comprar. Aí, aí sorriu, né? E aceitou a ideia, né? Aí pronto, aí eu fiz novamente uma sessão de hipnose, algumas técnicas, né? De hipnose para ansiedade, eu repeti, né? E para ejaculação retardada, novamente aquela metáfora da estaca que jorra leite, que jorra líquido, né? Que é a ejaculação, simulando a ejaculação. E ele se visualizando, ejaculando, né? Ele tem que se visualizar ejaculando. Não, fiz isso. Ok? Isso na quinta sessão. Pode passar, Meirelles. Pode passar, Medeiros. Pode passar, Medeiros. Aí, continuando ainda, a quinta sessão. Aí eu prescrevi para casa as mesmas tarefas, ou seja, respiração diafragmática, assistir
assistir não, ouvir o áudio, que é do vídeo, né? Mas ele só escuta, né? Áudio, né? Para ansiedade, né? Aí pedi para ele fazer uma avaliação. Olha, a sessão terminou, então gostaria, nós estamos na quinta sessão. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Como é que você está se sentindo? Aí ele disse, estou gostando demais. Estou me sentindo muito bem, eu estou mais calmo e relaxado, né? É, se eu tivesse procurado um terapeuta sexual há mais tempo, eu já tinha me livrado do problema, né? Aí agradeceu e saiu, né? Foi para casa. Pode passar, Medeiros. Pronto. Aí lá ele viajou a São Paulo para o congresso e para visita ao urologista. Lá de São Paulo, ele teve tanta consideração que ele me ligou. Ele me ligou no sábado à noite. Aí ele disse, tá podendo falar? Eu disse, tô. Aí ele disse, ótima notícia. Eu disse, o que foi? Pensei que era do congresso. Tive relação sexual e ejaculei. Eu disse, que beleza, né? Aí pronto, desligou o telefone. Aí ele voltou no domingo, né? Então, no seu retorno de São Paulo, ele me telefonou informando que foi ao urologista, fez todos os exames e tudo normal, sem problemas. Claro que ele não tinha problema fisiológico, o problema dele era psicológico. Então, o congresso dele foi ótimo e que a partir daquele dia, né, isso foi na segunda-feira, a partir daquele dia não precisaria mais de meus serviços psicoterápicos, pois teve várias relações sexuais e ejaculou em todas. Eu estava muito feliz e me agradeceu bastante. Então, isso foi no início de 2018, né? Eu acho que foi no início de fevereiro de 2018, né? Então, em seguida, a sua esposa engravidou e no final do ano teve o bebê. Então, esse foi um caso de sucesso, um caso excelente. E depois ele me ligou quando o bebê nasceu, o menino, ele satisfeito por ser pai, me agradeceu novamente, né? Pode passar, Medeiros. Então, pode passar? Então, esse foi o relato do caso clínico, a história do caso clínico, história de sucesso. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção e desejo uma boa noite. E se tiver alguma eventual pergunta, a Ivânia Bressani vai responder aí comigo, né? Vânia, obrigado. Bom, Medeiros, recolhe essa imagem aí, tira o compartilhamento para a gente poder ver todo mundo, por favor, tá? E eu queria, antes de mais nada, agradecer o Lima por essa apresentação. Deixa eu ver se consigo tirar essa compartilhamento. Pronto, deixa eu tirar aqui, tirar o compartilhamento, pronto. Então, queria agradecer o Lima pela apresentação. Foi bem, quer dizer, ele foi bem específico, né, bem metodológico e tal. Queria ver Isso. o que a Vânia acha, o que a Vânia pensa, ou se ela tem alguma observação a fazer, o que ela faz Obrigado. diferente. Depois eu vou dizer algumas coisinhas que eu faço também. Certo. Boa noite a todos. E Tenho aí, me... Vânia, tudo bom? Sou Vânia Bressani, sou psicóloga, sou sexóloga, sou terapeuta de casais e sou hipnoterapeuta. Então, Lima, todos os procedimentos que você fez foram perfeitos. Tanto Obrigado. exercícios do TCC, as técnicas da TCC, associadas às técnicas de hipnose. Você teve sucesso porque você aplicou as técnicas corretas. Cada terapeuta aplica técnicas diferentes dependendo do paciente, dependendo da queixa, dependendo do nível de ansiedade que esse paciente traz,
se ele tem realmente uma susceptibilidade à hipnose ou não. Eu tenho recebido mais casos de ejaculação retardada nos últimos anos. Eles eram muito raros, mas atualmente, eu não sei se pós-pandemia, aumentou o número de queixas de ejaculação retardada. Eu diria até que a maioria delas tem a ver com um estado de ansiedade muito grande, decorrente até do pós-Covid, que muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram em situações de dificuldade de voltar à vida normal. A história de ficarmos trancafiados tantos meses, eu acho que muitas pessoas tiveram essa dificuldade, e depois, nos encontros, eu falo mais até de homens que não estão em casamentos ou em relações estáveis, tiveram essa dificuldade no início desse reencontro íntimo, né, com parcerias. O que eu faria diferente, ou que tipo de técnica colocaria para esse seu paciente, né? Olha, o início, a coleta de dados perfeito, faria do mesmo jeito, começaria com a respiração diafragmática, com certeza que é um paciente ansioso, faria alguns exercícios de consciência corporal, que eu acho que é importante para o ansioso, principalmente para o paciente que demonstra essa dificuldade em ejacular. A gente percebe que existe uma falta de percepção das sensações corporais, porque, na verdade, quando o homem não ejacula, você pode pesquisar que ele tem pouca percepção, principalmente de estímulos táteis no membro, no pênis, né? Então, exercícios de consciência corporal ajudam bastante. Como esse paciente tinha algumas questões aí que ele trazia de culpa, né? Que podem ter impactado diretamente numa autoestima rebaixada, né? Eu também tentaria aí algum tipo de técnica, até fiz umas anotações enquanto você falava, algum tipo de técnica de ressignificação de alguns conceitos pessoais de autoestima, né? Usaria a terapia do ego, talvez faria alguma experiência dele confrontar, né? Ele com ele mesmo, se perdoando, se explicando em estado hipnótico, que eu acho que ajudaria bastante também. A técnica do sucesso sucedido, que o Osmar fala tanto, eu costumo usar bastante, fazer com que o paciente imagine como é a sensação do sucesso, ou seja, depois do orgasmo conseguido, vamos registrar essa sensação e fazer uso disso nas próximas experiências sexuais. Também proibiria o coito, como você fez, porque no início não adianta tentar, mesmo porque ele estava mostrando que tinha disfunção erétil. Aliás, é bem comum um paciente com ejaculação retardada apresentar também a queixa da disfunção erétil, porque o medo é tão grande, o receio é tão grande de não ejacular, que ele se desconcentra do estímulo erótico e tem disfunção erétil. E aí ele fica com medo de qualquer tipo de tentativa. Então, você proibindo o coito faz com que ele relaxe, consiga sentir as sensações de excitação, né? Esse exercício de você pedir para que eles esqueçam a penetração e só foquem em estimular a excitação em ambos nesta troca, faz com que ele se desconcentre do temor de perder a ereção ou de não ejacular. Então, isso foi perfeito, eu também faria a mesma coisa. Faria uma técnica de foco nas sensações agradáveis provocadas pela excitação, porque geralmente o paciente de ejaculação retardada ele só foca no orgasmo. No orgasmo, no ejacular, eu preciso ter orgasmo, eu preciso ejacular. E deixa de perceber as sensações táteis agradáveis da excitação, porque a excitação é muito prazerosa também.
Então, desfocando um pouco do orgasmo e focando no prazer da excitação, ajuda demais a esse paciente a liberar, né? E uma técnica que eu usei já recentemente, inclusive, ensinada pelo Osmar, é a técnica do tobogã, não sei se vocês conhecem. Não. Então, a Conheço. gente põe o paciente numa sensação em estado hipnótico, estado modificado de consciência, ele se imaginar num tobogã, lembra o tobogã que a gente brincava Sim. quando criança? Uhum. Que o orgasmo é a mesma coisa que o tobogã. Quando você começa a descer, não tem parada. Então, o crescente da excitação, que na verdade é bala na agulha, né? Se a gente pensar metaforicamente numa arma, né? Quando você põe a bala na agulha, ela não volta mais. Então, não há como você segurar o orgasmo se você tiver nesse crescente de excitação que a gente faz essa metáfora, essa alegoria com um tobogã, né? Então, eu acho assim, o que muda? De terapeuta para terapeuta muda algumas técnicas, né? Que a gente tem mais familiaridade. Uhum. Depende muito também de como o paciente as recebe. Tem paciente que recebe bem uma determinada técnica, tem paciente que recebe outra. Uma coisa que eu uso bastante é a dessensibilização, que na Isso. hipnose, né, a gente chama de dessensibilização cênica, que você faz a dessensibilização sistemática da TCC em estado hipnótico. Isso ajuda Uhum. muito também. Então, é uma série de técnicas que a gente vai escolhendo conforme a sessão, conforme a reciprocidade do paciente, conforme o nível de ansiedade. Uma coisa que você não falou, eu queria te perguntar se esse paciente alguma vez se medicou para ansiedade, ele tomava algum ansiolítico? Não, Então, não, porque não. talvez nos ajuda bastante. Eu se percebo um nível muito grande de ansiedade que está prejudicando, inclusive, o paciente de entrar em estado de relaxamento, eu encaminho ao psiquiatra e vejo se é o caso dele ser medicado, pelo menos nesta fase de início de tratamento, nos ajuda bastante a medicação, eu não sou contra, né? Acho até que é interessante, conforme o paciente vai evoluindo, você vai desmamando da medicação juntamente com a evolução dele, dá bastante resultado também. Então, eu acho que é isso. Parabéns, o seu caso é bonito, um caso de sucesso, né? Obrigado. Eu já tive outros casos de ejaculação retardada que, num estado de hipnose, ele se veio a si a ideia ou a provável causa que ele não queria ser pai. Um caso que ele não queria ser pai. Então, ele inconscientemente não podia ejacular, porque ele não queria ser pai, mas ele não assumia Obrigado. isso para a esposa, entendeu? Então, tem algumas surpresas interessantes que aparecem e são casos que não estão tão raros atualmente. Se Mas, eu tiver Vânia, para mim só apareceu, até hoje só apareceu esse caso. Ejaculação precoce aparece muito, mas muito. retardada foi o único. Olha só, tá vendo? Agora com o atendimento online, né? Você está É, atendendo online? atendo online, muitos, muitos. Funções sexuais também? Também, tudo. Então, agora talvez facilite bastante para aparecer novos casos, né? Eu acho É, que eu prefiro presencial, sinceramente. é, Eu prefiro presencial, mas faço muitos atendimentos online. Se alguém tiver alguma é. pergunta, estou à disposição. Obrigado, Vânia. Gente, enquanto vocês vão pensando aí, eu queria lembrar o seguinte: vocês vejam, né? Transtorno de ansiedade. É, é bem interessante, o Lima, porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente deve lembrar, tá? Você no começo falou, não tinha causa orgânica. Existem situações que o cara não tem a ejaculação externa, mas ele tem uma tal de ejaculação retrógrada. Mas muitas vezes com a ejaculação retrógrada, ele pode ter a sensação de prazer, só que não ejacula externamente. Mas não é o caso, porque ele não chegava, mas Isso, foi avaliado por um uro tal, e o uro afastou isso, né? Então isso é apoio. interessante. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês, que hoje está muito comum, principalmente nos jovens, gente, tem uma coisa, uma prática que está
que é o sexo solitário. O sexo solitário, gente, está sendo uma prática muito, muito comum hoje em dia. Então, os adolescentes, com essa história de internet, filminho e tal, né? É muito comum essa prática deles se masturbarem, e essa masturbação fica com aquela experiência, muitas vezes olhando mulheres monumentais, no filminhos, tá certo? E esse estímulo daquela visão monumental com o estímulo manual dele, tá certo? Termina criando um condicionamento, tanto imaginário como condicionamento físico, né, orgânico, perceptivo. Isso também pode interferir. Eu acho que nós vamos começar a ter muito ejaculação retardada por conta disso, tá? Um outro detalhe interessante, que a Vânia estava me lembrando, né? Quer dizer, eu estava pensando, quando você falou para ele assim, você não pode ter a relação sexual, né? E você fez todas as práticas tal, eu não sei se você terminou dando uma autorização verbal para ele. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu trabalho principalmente com vaginismo psicogênico, que eu estou tratando, estou fazendo a fisioterapia local, explicando para a paciente, eu falo para ela, você deve evitar ter relação sexual até que a gente possa perceber que está tudo bem e eu te autorizo a ter relação. Tudo bem? É um acordo que nós fazemos. Ótimo, fazemos esse acordo. Só que, quando a paciente está em transe, tá? Às vezes antes de sair do transe, eu falo, às vezes na vida da gente, ela é em transe, hein? Tá? Em transe hipnótico. Muitas vezes na vida da gente, a gente tem situações estranhas, né? Eu lembro que um dia eu estava andando à noite de carro e ao parar no farol vermelho, que eu sempre achei que a gente devia seguir as leis, as regras direitinho, e fiquei parado num sinal vermelho. E logo mais em seguida eu percebi que existia um movimento externo ao meu carro, com pessoas estranhas andando em direção ao carro, e neste momento, mesmo sem ter autorização policial, nenhuma autorização nenhuma, eu avancei o sinal vermelho e fui embora, porque o contexto modificou e o contexto me permitiu que eu fizesse que eu desobedecesse aquelas regras. Eu coloco isso às vezes para o paciente. Então, o que eu estou inconsciente dizendo para ela? Apesar da gente ter feito um acordo ali, esse acordo, dependendo do contexto, se você se sentir necessidade e você se sentir seguro, você quebra esse contexto e mantém a tua relação. Quer dizer, a gente não fala isso para ela, mas você dá uma metáfora indireta para ela perceber que isso pode acontecer. E provavelmente que eu vi que dentro da sua história, você tinha falado para ele fazer os exercícios tal, e de repente ele chegou numa sessão que você falou, eu consegui manter relação, consegui ejacular na vagina da minha mulher. Ou seja, ele quebrou o acordo que tinha feito com você, tá certo? E terminou tendo a relação completa com a esposa. Mas é interessante porque, às vezes, eu faço isso em vaginismo psicogênico, eu faço isso com as pacientes. Eu faço eu ponho ela em transe, eu faço um acordo pessoal que ela não pode ter relação, mas a nível inconsciente, eu conto uma historinha que a gente pode quebrar algumas regras, dependendo do contexto, dependendo do momento e dependendo da situação. Então, foi o que acontece. Eu estou, a nível inconsciente, dando uma autorização para ela, assim que ela se sentir realmente segura para tomar aquela decisão. A nível inconsciente, foi o que aconteceu com ele. Porque eu acho que você não falou para ele, agora você pode ter. Você não falou isso. Não. Você tinha combinado com ele para ele não ter. Não é verdade? Até que talvez você tenha dito para ele assim, até que você se sinta seguro, tal, não vai ter. Mas você não falou, agora pode.
Mas, de Não, certa forma, você deixou para ele um pezinho quando você se sentir seguro. Então, a nível inconsciente, ele começou a fazer todas aquelas práticas, tá certo? E aquelas práticas, como ele não tinha obrigação de ejacular, como ele não tinha essa obrigação, ele se desligou dessa obrigação e ele terminou aproveitando muito mais aquelas práticas e chegou num determinado momento, é como a Vânia falou, né? A metáfora do tobogã. Do tobogã, você imagina que você vai subindo uma escada, é igual você vai subindo na excitação sexual, né? No homem, assim, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega lá em cima, ele está no ápice, tem um platôzinho, a mesma coisa na hora que você senta no tobogã, de repente vem um doido lá atrás e te empurra. Na hora que ele te empurra, não tem mais retorno. Aquela saída e aquela descida intensa, que é a sensação de prazer, é o que é a metáfora da ejaculação. Ela não tem retorno, mas depois que começa, não tem mais jeito, né? Então, eu acho que o que você fez, primeira coisa, psicoeducação. Psicoeducação é provavelmente, hoje em dia a gente sabe, tem um livro chamado Psicologia Baseada em Evidências. Psicologia Baseada em Evidências. Esse livro coloca lá, a psicoeducação é provavelmente 70% do bom resultado em qualquer que seja a forma psicoterapêutica. Qualquer que seja a linha terapêutica, a psicoeducação é o ponto principal, porque você fez com bastante cuidado. Segundo ponto, uma metodologia, começo, meio e fim. Você teve uma sequência lógica do que você fez. Você colocou um mapa. A terapia cognitiva é isso. Eu dou os cursos, eu falo, monta o esquema cognitivo e vai fazendo passo a passo, que aí você tem um começo, meio e fim. Tá? Então, eu acho que o mérito e o resultado acontece quando você tem uma metodologia que você pode ser replicada. E é isso que a terapia cognitivo tem de vantagem. Sabe qual é? Eu lembro que quando eu atendia violência sexual, eu tinha uma psicóloga que ia lá, e eu falava, como é que está a paciente? Ela dizia assim, está melhorando. Mas o que você está fazendo? Ah, não, estou fazendo terapia. Sim, mas que terapia? Ela não sabia dizer qual era a linha, o que ela ia fazer, como que ela sabia que o paciente está melhorando? Ah, ele disse que está melhorando. Não, você tem que ter uma metodologia. Quando eu inseri a TCC nos atendimentos às violências sexuais, aí tinha uma metodologia que podia ser reproduzida. Isso que você fez aí, qualquer um que está assistindo, se tiver um caso desse, se ele reproduzir mais ou menos os mesmos passos, tá? Ele tem a chance de ter o mesmo resultado. Isso é uma metodologia à vantagem, tá? Então, eu quero te parabenizar, eu achei muito legal. Eu queria perguntar para a aí, que é psiquiatra, uma coisa. Asti, em ejaculação rápida, a gente usa paroxetina, muito comum, não é verdade? Eu quero saber se aqui nesse caso, apesar de ser inverso, a paroxetina também não seria uma indicação que colaboraria bastante. Olha, eu acho que não caberia, não, porque a Não? paroxetina, ela dá efeito anticolinérgico, ressecar as mucosas, né, ressecar a boca, às vezes o intestino. Então, ela é usada para ejaculação Ejaculação precoce, rápida, isso. mas retardada não. Eu acho que o que o colega aí, o Lima, usou, está perfeito. Eu colocaria também um pouco da culpa que ele sentiu em não salvar o pai. Então, a culpa foi tão profunda que ele se puniu. Isso. Se puniu não tendo o prazer de uma relação gostosa, normal. Exatamente. Era uma punição, né? Então, acho que nesse caso não cabia, não, porque a ansiedade ele controlou muito bem quando ele deu exercício de relaxamento, né? Psicofisiológico. Se consegue controlar a ansiedade sem medicação, maravilha. É muito melhor. Porque ele aprendendo exercício, eu falo para os pacientes que ele aprendendo a fazer o exercício de controle da ansiedade, é o remédio que nunca faltará, porque está dentro dele, ao seu alcance. Não precisa pedir médico, nem comprar em farmácia, é de graça, é só usar. Isso. E quanto mais ele usar, mais sabido ele fica, né? Para usar. Tá certo.
Obrigada. Nada de paroxetina, hein, gente, tá? Eu fiz essa provocação porque é muito comum, qualquer estado de ansiedade, o pessoal chega e vai metendo o antidepressivo, tá certo? Antidepressivo em disfunções sexuais, nós temos que tomar cuidado, porque ele diminui algumas coisas, realmente algumas atividades neurobiológicas, que terminam atrapalhando. Nós não podemos esquecer que a modulação simpático-parasimpático, por exemplo, a excitação, tá? É um fenômeno que está ligado a essa modulação simpático-parasimpática. E um vai estimulando, 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 simpático, 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 de repente o parasimpático entra na jogada e promove a ejaculação. Nós precisamos entender que esta modulação simpático-parasimpático ela é muito importante no processo, tá, da ejaculação. Tanto que naquele livro, se vocês lembrarem, naquele slide que eu mostrei no curso de gestão de estresse, que tinha modulação simpático-parasimpático, lá embaixo tinha o efeito simpático, né, na excitação e efeito parasimpático na ejaculação. Olha que interessante. Então, é importante a gente tomar cuidado com essas medicações, tá certo? E álcool muitas vezes também atrapalha. Às vezes o paciente toma álcool porque fala assim, eu vou relaxar, e atrapalha essa modulação, né? E também, às vezes, também o tipo de estímulo que ele faz, né? Muitas vezes, durante um estímulo sexual, tá certo? O movimento que a pessoa faz, que o homem faz, e a pressão que ele faz no pênis, por causa da ansiedade, é tão intenso, tá certo? Que termina batendo e apertando e machucando. E eu já vi gente ter ejaculação com sangramento, hematoespermia, por conta desse trauma de apertar muito e de bater, mesmo para tentar dar um estímulo muito forte. E isso, ele vai acostumando com isso. E quando chega na hora, na relação sexual, termina não tendo esse estímulo tão forte dessa maneira, então tudo isso tem que ser discutido e avaliado na hora da gente fazer essas mudanças. Mas você está de parabéns, eu acho que foi muito bacana. Alguém quer falar mais alguma pergunta aí? Doutor Osmar Medeiros, é sobre exatamente, às vezes, o uso descontrolado do ansiolítico ou até mesmo do antidepressivo vai causar ejaculação retardada, né? Diminuição da libido de uma forma geral. Exatamente. Era só isso mesmo que eu queria falar. E parabéns, viu, Lima? Excelente. O Lima deu um pouquinho de trabalho para começar, mas depois foi bem. O trabalho, você não está ainda muito. Lima, nós estamos ficando velhos, nós precisamos aprender a mexer com isso. Não tem jeito, viu? Não tem jeito. E olha, vai ser pior daqui para frente com essa danada dessa inteligência artificial aí. Vai ser cada vez. Senão a gente vai ficar para trás, cara. Nós precisamos correr. Doutor Osmar, eu lido com o Meet, o aplicativo Meet. Então, eu atendo online, não tenho problema nenhum, porque o Meet é mais fácil do que o Zoom. Então, eu assisto aula, eu faço slides, faço reunião, tudo pelo Meet. O problema do Zoom, eu acho o Zoom mais complicado, né? Mas o importante é que deu certo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Vânia, eu queria te agradecer. Gostei de Vânia, vocês sabem que eu e a Vânia nós temos um capítulo num livro, tá certo? Que nós escrevemos para um livro que foi publicado na Espanha, né? Na Espanha, tá? Um livro que nós escrevemos junto de hipnose em terapias sexuais. E a Vânia deu uma atualizada nesse capítulo, né? E vai sair no livro da Sbrash, é isso? Vânia, fala um pouquinho aí. Abre o som. Abre o som. Abre o teu som, Vânia. Esse Isso. capítulo vai estar no segundo livro dos Sépicos. Sépicos é Centro
de Estudo e Pesquisa em Sexualidade e Comportamento Humano. A gente vai fazer o lançamento desse livro no próximo Congresso Latino-Americano de Sexualidade Humana, da associação chamada SLAMS, que será agora em outubro, em Medellín. E a gente vai estar lançando o livro nesse congresso. Depois eu vou colocar para vocês no grupo a capa do livro, vai ter ele online também, ele vai ser e-book, então não precisa mais comprar o livro físico se alguém gostar de ler o livro digital. Posso colocar no grupo? Pode, faz favor. É nosso, eu estou lá também, pode colocar. Então, gente, para você ver, é bacana isso, né? E a gente perceber. E você trouxe um caso que é incomum. Um caso de ejaculação rápida, um caso de diminuição de desejo, essas coisas, são casos interessantes, mas são casos corriqueiros, né? E esse caso que você trouxe é um caso incomum e é interessante porque qualquer um que pegar a metodologia que você usou, por isso que eu gosto da terapia cognitivo-comportamental, porque ela tem começo, meio e fim, né? Eu acho que se a pessoa seguir uma metodologia, ela vai ter os mesmos resultados. Eu acho que foi bacana. Então, eu queria agradecer a você, agradecer a todo mundo. Quem tiver interesse depois nos slides, eu não sei, pode entrar em contato com o Lima também pelo próprio grupo, que ele está lá no grupo, tá? Então, acha ele lá no grupo, conversa diretamente pessoal com ele. E tudo bem, queria agradecer a todos vocês. Lembrando que essa é a nossa. Com essa nós tivemos 200 reuniões, é duzentésimas? Não, é 200º reuniões que nós temos com o grupo de estudos de hipnose. Então, e esse ano que vem, nós vamos estar fazendo os 25 anos. O congresso que muita gente que está participando aqui me ajudou a começar, né, fazendo aquele curso para a gente começar a fazer um caixa para poder contratar uma empresa. Eu já estou correndo atrás disso, mas eu já tenho bastante temas e eu quero fazer um congresso diferente. Esse congresso vai durar uma semana, só que vai ser assim, os primeiros 3 dias vai ser todo online e a gente vai apresentar temas que eu vou pedir para algumas pessoas gravarem temas interessantes, gravar teminha de 20 minutos, ou gravar caso, apresentação e como resolver bem objetivos. E aí nós vamos apresentando durante a semana, todo mundo vai sendo apresentado. Vamos ter temas presenciais, que vai ser online também, mais presencial, com a pessoa ao vivo falando e respondendo perguntas, né? E aí, quando chegar na sexta e no sábado, nós vamos fazer presencial. E aí essa parte presencial vão ser com as pessoas, com alguns convidados, né? Mas alguns convidados de fora do Brasil eu vou colocar online também durante a semana, porque fica mais prático, né? Para a gente não perder o espaço. E nos convidados nacionais, ou os que de fora que puderem vir, nós vamos fazer presencial, para poder confraternizar, para poder conhecer a pessoa, para poder fazer um jantar, para a gente fazer uma comemoração, né? Então, eu acho que vai ser um congresso diferente, mas eu acho que vai ter espaço para todo mundo, tá? E eu continuo contando com a colaboração de todos aí, tá bom? Agradeço a todos vocês. Vânia, um beijo grande, obrigado, viu? Todos vocês. E a gente vai se vendo aí na próxima. A gente se vê na próxima reunião. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Oi, Adenide. Oi. Boa noite. Boa noite. Estava ótimo. Tudo bem. Até a próxima. Não, é o refluxo que